Bem, boa noite. Depois de passado o feriado, no meio de um outro, né, intercalando dois feriados, vou proliferar assim, ainda bem que a gente consegue descansar um pouco. Mas hoje é uma atividade preparatória, então, para o Congresso de Barcelona, que vai ser sobre as psicoses sob transferência, psicoses ordinárias e as outras sob transferência. E nós, da diretoria da Seção São Paulo, convidamos, então, Eliane Costa Dias, que faz o seu doutorado no Instituto de Psicologia da USP, Departamento de Psicologia da USP, exatamente sobre esse tema. Ela já passou da qualificação, está ainda terminando o trabalho dela, tese, e ela vai nos contar um pouco hoje sobre esse percurso que ela fez até agora, o seu doutorado. Rômulo Ferreira da Silva é um estudioso também da psicose ordinária, não só estudioso como entusiasta, e também convidamos o Rômulo para debater o que a Eliane vai nos trazer hoje. É um trabalho bem denso, espero que a gente tenha um bom tempo aí para discutirmos, já que é uma questão que nos toca especialmente e nós nos debruçamos já há algum tempo sobre esse tema. Então, vamos lá, Eliane. Bom, boa noite. Acho que, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Carmen e a diretoria da Seção São Paulo pelo convite, né, e pela oportunidade de poder conversar e discutir com vocês sobre essa pesquisa que eu venho desenvolvendo há 2 anos e meio, 2 anos e pouquinho, né? Como a Carmen disse, é o meu projeto de doutorado no programa de Psicologia Clínica da USP, com orientação da professora Maria Lívia Tourinho Moreto. Enfim, o que eu pensei foi a possibilidade de contar para vocês como é que está sendo, como é que eu estou desenvolvendo esse percurso da pesquisa e algumas ideias, né, muitas questões, algumas ideias, algumas conclusões ainda que parciais. Espero que isso possa contribuir nessa nossa preparatória para o Congresso de Barcelona e, certamente, né, os comentários, as sugestões, os apontamentos, críticas de vocês vão contribuir muito para o meu trabalho, né, que está aí nessa reta final. Eu tenho ainda um ano pela frente, né, eu deposito e defendo em novembro do ano que vem. Eu passei pela qualificação, pelo exame de qualificação em dezembro do ano passado, tendo na banca o Christian Dunker e a Sandra Groenstein. Aqui no ano que vem, então, na defesa são 4 arguidores, né? 2 de dentro da USP e 2 de fora. Tá? Então, acho que para dar início a essa conversa, né, eu preciso situar um pouco para vocês os objetivos e o contexto dessa pesquisa. Né? Então, como eu já falei, trata-se de uma pesquisa teórico-clínica, né, desenvolvida no âmbito da universidade, um projeto de doutorado. Um desejo de saber causado pelos impasses e questões que o inclassificável da clínica, na atualidade de nossa época, impõe. Então, eu parto da questão do inclassificável, né? Sintomas de difícil interpretação, mais rebeldes ao tratamento pela palavra, que afetam mais diretamente o corpo e o desligamento do laço social. Casos que no cotidiano da clínica, no âmbito da psicanálise pura, assim como no campo da psicanálise aplicada, impõem dúvidas quanto ao diagnóstico e dificuldades na abordagem e na condução dos tratamentos. Eu acho que é importante marcar, né, que o percurso desse trabalho de pesquisa decorre de 2 escolhas. Em primeiro lugar, o interesse em tomar a noção de psicose ordinária como objeto de investigação, né? O qual nasce dessas minhas inquietações na clínica e também da minha experiência
constatando as repercussões das questões clínicas e teóricas disseminadas no campo da psicanálise de orientação lacaniana desde a sua proposição em 1990. E a segunda escolha foi a decisão de realizar a pesquisa na universidade. Portanto, na interlocução e na tensão, né, com o discurso universitário e com outros saberes. Transitar nas regras da academia me exigiu a tarefa de me debruçar sobre a produção em torno da psicose ordinária dentro e fora da escola. Um objetivo, né, acho que o objetivo que me guiou predominantemente era o de localizar, né, e precisar os termos com que a noção de psicose ordinária é definida e empregada. Né, definida, problematizada e sustentada pelos autores que a utilizam, incluindo as críticas e os questionamentos que lhes são endereçados. Então, o objeto causa de desejo, né? Eu acho que aqui é mais do que conhecido, eu não preciso discorrer, né? O termo psicose ordinária, então, é forjado em 1998, na sequência de 3 conversações das sessões clínicas do campo freudiano, né? Justamente como uma proposta de condensar essa gama de fenômenos identificados na clínica, né? Manifestações sintomáticas diferentes e diferentes posicionamentos no dispositivo clínico. Mas, desde o início, né, o termo é proposto como uma hipótese clínica, e como um programa de investigação. No entanto, o fato é que, desde então, o termo psicose ordinária se disseminou, passando a ser cada vez mais utilizado como parâmetro de diagnóstico em discussões de casos clínicos, com consequências na clínica, reorientando diagnósticos e condução de tratamentos, e na teoria, né, podendo conduzir, como alerta Miller, por um lado, ao refinamento do conceito de neurose, e, por outro, a uma generalização do conceito de psicose. 10 anos depois, vemos um segundo momento de esforço, de formalização. Os trabalhos do seminário organizado em Paris, em 2008, e que resultaram no efeito de retorno sobre a psicose ordinária. Os textos desse seminário foram compilados e publicados num número especial da revista Quartot, mas a ênfase está no texto do Miller, efeito de retorno. Momento em que Miller reafirma a psicose ordinária como uma hipótese clínica, extraída do último ensino de Lacan. Diz Miller: não inventei um conceito com a psicose ordinária. Se tentamos agora lhe dar uma definição, trata-se de uma definição a posteriori. Fecha aspas. Então, de qualquer forma, esse segundo momento, né, é um momento de avanço na afirmação de que a psicose ordinária é psicose, e na delimitação de seus indícios, né, as 3 externalidades. Indícios que apontariam para o que Lacan chamou de uma desordem provocada na junção mais íntima do sentimento de vida do sujeito. Passados mais 10 anos, a psicose ordinária segue sendo objeto de questionamentos e produzindo efeitos sobre a clínica e sobre a teoria. E nos preparamos para um terceiro momento de formalização no Congresso de Barcelona. Eu acho que permanece a questão. Se as psicoses ordinárias não são menos psicoses que aquelas clássicas, né, as extraordinárias, qual a necessidade de se estabelecer outro termo? Qual a necessidade e as consequências de adotarmos um diferencial nos modos que um sujeito psicótico inventa para se haver com a enigmática satisfação pulsional que lhe toca o corpo sem o suporte da significação fálica? Então, acho que diante dessas questões, assim, o meu objetivo primordial, né, a questão central da minha pesquisa é discutir o estatuto conceitual da noção de psicose ordinária. A psicose ordinária tem lastro para ter o estatuto de conceito? Qual é a sua consistência teórica? Qual o seu lastro no ensino de Lacan? Quais seus efeitos sobre a teoria, ou, dito de outra forma, de que maneira ela reorienta o que extraímos do último ensino de Lacan? E, para tentar dar conta desse objetivo, eu propus como método, então, tomar como objeto de investigação, como objeto de escuta,
textos. Os textos produzidos a respeito da psicose ordinária desde a sua criação em 1991. Acho que eu estava me propondo a escutar, né, as vozes permeando a letra desses textos. E aí foi uma estratégia de método, né, desenvolvida por 3 vias. Né? Primeiro, o levantamento, a análise e a discussão, né, da bibliografia produzida a respeito da psicose ordinária desde. Né? Segundo, a análise e a discussão dos textos das 3 conversações que estão publicados em livros, né? Angers, Arcachon e Antibes. E aí o meu objetivo era tentar encontrar nesses textos, né? Tentar localizar as matrizes conceituais, né? A rede conceitual a partir da qual a noção de psicose ordinária é definida e empregada. Né? E um terceiro caminho foi pesquisar a obra de Freud e de Lacan a respeito da psicose, tentando identificar os elementos conceituais que dariam sustentação teórica para a noção de psicose ordinária. Bom, e aqui eu abro um parênteses, né? Volto para falar da pesquisa, para comentar uma questão, eu acho quase uma provocação que me foi levantada durante o exame de qualificação. Né? E que me faz trabalhar a questão da psicose ordinária e paradigma. Então, a afirmação da noção de psicose ordinária como uma criação extraída do último ensino de Lacan, necessária para driblar a rigidez de uma clínica binária entre neurose e psicose, a posiciona na divisão entre 2 momentos do ensino de Lacan. Por maiores que sejam as divergências entre os pós-lacanianos, predomina a leitura de que essa linha divisória não implica corte ou ruptura. A questão está justamente em definir os termos e as consequências dessa passagem. Né? Evolução, salto, virada. Focalizando mais precisamente a abordagem lacaniana da psicose, a nomeação de um paradigma Schreber, paradigma Joyce, acabou importando a noção de paradigma para o debate psicanalítico. Um questionamento e uma provocação durante o exame de qualificação, colocado por Christian Dunker, me levou a uma pontual interlocução com o pensamento de Thomas Kuhn e sua obra sobre a evolução do conhecimento científico. Então, Thomas Kuhn é, sem dúvida, um dos nomes mais importantes da filosofia da ciência do século passado. Sua obra segue tendo extrema importância, não apenas para a filosofia e para a epistemologia, mas para o campo da ética em jogo na produção do conhecimento científico. Sua principal obra é A Estrutura das Evoluções Científicas. Sabemos da ineficácia de transcrever conceitos entre diferentes campos. Não dá para simplesmente importar. Né? Essa, inclusive, é uma dura crítica feita às ciências sociais, às ciências humanas, que tentam importar o conceito de paradigma para ter o estatuto de ciência. Né? Uma discussão complexa. A noção de paradigma de Kuhn é bastante problemática dentro do próprio campo da epistemologia da ciência. Mas optei por tomar, não propriamente os conceitos da teoria de Kuhn, mas seu modelo para pensar como se dá a evolução e as transformações no campo de saber. Então, uma série de autores sustentam que a gente pode extrair do pensamento do Kuhn uma teoria sobre como é a dinâmica, né, de produção e de evolução do conhecimento num determinado campo de saber. Então, segundo Kuhn, um paradigma vem da prática. É um conjunto de problemas resolvidos a partir dos quais se extrai uma teoria e que servem de guia para a resolução de novos problemas dentro de um campo de saber. Então, um paradigma envolve um conjunto de pressupostos teóricos, metodológicos e ontológicos, partilhados entre uma comunidade de profissionais, de pesquisadores. E envolve uma matriz disciplinar, uma matriz conceitual, teórica, cujos conteúdos são transmitidos e adquiridos pelos futuros praticantes daquela disciplina. É muito interessante como Kuhn coloca, né, que essa matriz disciplinar tem que incluir, inclusive, o que ele chama de exemplares, né, que seriam aplicações, casos prototípicos, né, aplicações protótipo
dessa matriz conceitual aos casos particulares da teoria. Condivide, então, o processo de produção de conhecimento em dois momentos, o normal e o de revolução. No período normal, os participantes de uma tradição de pesquisa concordam acerca dos fundamentos de sua disciplina, aceitam um paradigma que os oriente, e o grosso do seu trabalho se dá no sentido de articular cada vez mais esses fundamentos e ampliar a sua aplicabilidade, né? Mas aí o ponto. Bom, essa dinâmica de funcionamento inexoravelmente se desestabiliza, né? Na medida em que, como diz a psicanálise, o saber é sempre não tudo. Segundo Kuhn, todo conhecimento comporta o que ele chama de anomalia. Essa pegada, né? Então, as anomalias seriam fenômenos que se recusam a entrar na cama de Procusto do paradigma. Remetem a aspectos do campo, né? Um fato, uma hipótese, uma evidência, um achado, né? Alguma coisa que deveria ser explicada por aquele paradigma, mas o paradigma não explica, né? E aí um ponto muito interessante do pensamento do Kuhn, né? Que ele vai dizer que a anomalia, na verdade, ela já está presente desde o início, né? Desde a afirmação do paradigma, desde a própria proposição da teoria. E aí ele vai dizer que existem, então, 3 encaminhamentos possíveis para lidar com a anomalia na hora em que ela aparece, né? Um primeiro caminho é isolar, simplesmente ignorar, isolar ou manter, né, como uma questão periférica que vai aguardar um esclarecimento. Um segundo caminho é a tentativa de integrar a anomalia no paradigma, né? Então, isso implica num trabalho que exige que se retome e explicite os conceitos que configuram o paradigma, né? Ou seja, se dirigir para a anomalia exige essa retomada crítica, né? Uma revisão, uma explicitação dos conceitos que configuram aquele paradigma, né? Para tentar abarcar, e muitas vezes isso exige, inclusive, uma reconfiguração, uma reorganização do paradigma, né? E uma terceira possibilidade, ele vai dizer, bom, às vezes a anomalia se impõe de uma forma tão significativa que ela exige a superação do paradigma, né? E aí, nesses momentos, a gente teria os momentos de revolução científica e de mudança do paradigma, né? O que é interessante também no pensamento do Kuhn é perceber que ele vai dizer que o período de crise, né, perdura até que sim, né, emerja um novo paradigma, né, que consiga dar conta de explicar esse novo, esse extraordinário que está emergindo, mas, né, sem deixar de abarcar os fenômenos que eram explicados pelo paradigma. Então, a proposta não é de ruptura, é de superação. Enfim, né? Retornando ao campo e ao objeto dessa pesquisa, né, como eu tinha dito, durante o exame de qualificação, Christian Dunker levanta a possibilidade de pensar a psicose ordinária como uma anomalia na teoria psicanalítica, podendo implicar em uma reconfiguração do diagnóstico diferencial na psicanálise. Bom, e aí fiquei pensando, né? Então, pensando o campo do diagnóstico em psicanálise a partir desse modelo, e tomando a psicose ordinária como uma anomalia, caberia discutir qual paradigma ela vem interrogar. O paradigma do diagnóstico diferencial, neurose e psicose? Os paradigmas para a psicose apreendidos no ensino de Lacan, então o paradigma Schreber, o paradigma Joyce, ou o paradigma da continuidade e descontinuidade, né? Entre neurose e psicose, entre o primeiro e o último ensino de Lacan, em última instância, entre duas concepções da clínica psicanalítica, a clínica estrutural e a clínica borromeana. Bom, aí voltando ao percurso da pesquisa, né, vou passar muito rápido, mas, bom, para dar conta, né, do projeto que eu tinha elaborado, de partida, né, a minha questão sobre a psicose ordinária como conceito me confrontou com a necessidade de ter que precisar o que é um conceito. Para começar, o que é um conceito? Né? Isso me remeteu a uma complexa discussão, né, sobre o conceito de conceito.
né? Uma conversa com a filosofia, com a epistemologia, e mais precisamente, assim, tem que chegar numa questão de precisar a especificidade da produção de conceitos na psicanálise. Isso deu um capítulo à parte que é outra. E aí o passo seguinte foi me debruçar, então, sobre a produção, a bibliografia produzida sobre a psicose ordinária, né? E aí eu levei um susto, porque eu me deparei com um volume imenso de texto. E aí a opção metodológica que eu acabei usando, né, foi selecionar os autores. Então, nessa torre de Babel de bibliografia, selecionar os autores que discutem a psicose ordinária numa perspectiva epistemológica, né? Ou seja, situando a hipótese de psicose ordinária em relação aos conceitos da teoria psicanalítica, né? E o que eu estava tentando identificar, né, nesse campo muito amplo, de uma diversidade muito grande, inclusive, de abordagens e de posições autorais, era tentar identificar a linha argumentativa sustentando essas diferentes abordagens, né? E esse trabalho acabou me permitindo fazer algumas constatações e identificar, né, conseguir organizar essa multiplicidade de produção em algumas linhas argumentativas, né, algumas lógicas para a sustentação teórica da psicose ordinária, né, e chegar a algumas conclusões, ainda que parciais. Então, primeira constatação, né? Os inclassificáveis são consenso. Apesar das divergências de enfoque, os discursos sobre a questão do diagnóstico e sobre a psicose ordinária apontam para um ponto comum: a soberania da clínica. Manifesta no fato inexpugnável dos casos inclassificáveis, né? Inclassificáveis, indecidíveis, limites, corpos atravessados pelo mal-estar que confrontam a racionalidade diagnóstica clássica da psicanálise. Retomando a afirmação de Thomas Kuhn, né, de que quando se encontra uma anomalia, na verdade ela já estava lá, provavelmente já vinha sendo tratada em outros campos de saber, percebemos certo percurso histórico com que os casos atípicos interrogam a teoria psicanalítica desde sua origem. Começando pela polêmica aberta em torno do caso do Homem dos Lobos, abordado inclusive por Lacan como um caso limite no Seminário 10. Essa trajetória passa pela noção de borderline, levantada pelos psicanalistas ingleses, e pela forma como esse questionamento acabou não se resolvendo e se perdendo no modo como o termo foi incorporado no campo das classificações diagnósticas da psiquiatria. Percorreria ainda a noção de personalidades como C, proposto por Lenin Deutsch, e a noção mais contemporânea de estados limites, né? Então, a questão dos inclassificáveis em todos os campos é constante, né? E aí, entre aqueles que abordam a questão da psicose ordinária, né, um ponto que também é consenso e que se supera rapidamente é a afirmação de que a psicose ordinária não é pré-psicose, né? Não se trata do período anterior ao surto, anterior ao desencadeamento de uma psicose clássica, né? Então, eu vou percebendo daí para frente que fica clara, né, uma preocupação com a distinção de uma particularidade, né, de uma especificidade para as psicoses ordinárias, que passa pela ideia de psicose, sim, mas não desencadeada, né? E a partir dessa constatação, eu acabo identificando principalmente duas lógicas de sustentação teórica, né? Uma delas que vai colocar a psicose ordinária como psicose compensada. Ou seja, né, psicose compensada, né, nessa linha de argumentação, a psicose ordinária é abordada na lógica estrutural da constituição subjetiva. A metáfora paterna é uma tema desse fato estrutural, das possíveis soluções que o ser falante, na relação com o significante, engendra para fazer frente ao real da falta e se posicionar em relação ao objeto. A psicose é abordada, então, a partir da relação entre nome do pai e significação fálica, né? P0, F0. Nessa perspectiva, os casos inclassificáveis, segundo esses autores, né, apontariam para a possibilidade de diferentes arranjos nessa relação com o significante nome do pai.
A psicose ordinária é pensada em termos de outras saídas para a relação nome do pai, significação fálica. Casos em que a carência do nome do pai teria encontrado uma compensação, por via de identificações imaginárias, pela via dos discursos que imperam na atualidade, pela via de alguma nominação. Entre esses vários autores, eu destaco, nessa linha de argumentação, o trabalho de Juan Carlos Indart, na Argentina, que concebe a possibilidade de soluções intermediárias para o real da não-relação sexual, soluções intermediárias entre a neurose clássica e a psicose extraordinária. Ele opta por nomear esses fenômenos clínicos como estados mistos, decorrentes de uma gradação na instalação do nome do pai. Então, casos em que os sujeitos substituem o vazio das insígnias ideais que deveriam ser transmitidas pela função nome do pai por qualificações, que eles recolhem do campo do saber. Então, sujeitos que se sustentariam por meio de qualificações incessantes, produzidas e advindas do saber e do discurso universitário. Tá? Essa é uma linha de argumentação. Outra linha de lógica de sustentação teórica são os autores que vão propor, então, a psicose ordinária como psicose sintomatizada, PH. Então, aí a psicose ordinária é pensada a partir da lógica da teoria dos nós. A topologia dos nós, e mais precisamente o nó de 4 do seminário 23, abre as vias para pensar as psicoses ordinárias como casos em que o nó se mantém, mas não de forma borromeana. A questão a ser colocada a cada caso seria localizar o que faz a amarração dos 3 registros. O nome do pai, como quarto elemento, define a neurose. Na sua ausência, caberia identificar o elemento singular que faz a função de laçamento, ainda que de forma precária. Então, é uma posição afirmada destacadamente por Jean-Claude Maleval e pelo Pierre Scriabrini, e que imprime toda uma direção a esse programa de investigação, principalmente a partir do efeito de retorno. Aí eu encontro uma terceira linha de argumentação, que vai dizer que os casos inclassificáveis não são psicose. As referências bibliográficas levantadas nos levaram a autores que sustentam, questionam duramente a hipótese de psicose, e sustentam abordagens em relação aos casos atípicos que apontam na direção de uma ampliação do campo da neurose e não da psicose. Eu destaco entre esses autores, nessa linha argumentativa, e porque no contexto brasileiro do debate, o trabalho do próprio Christian Dunker, com toda a filiação que ele cabe. O autor propõe que certas condições clínicas, classificadas como atípicas, revelam o que ele chama de um apagamento da significação fálica dentro da estrutura neurótica. Manifestações sintomáticas que corresponderiam a episódios de apagamento do referente fálico. Uma situação que provoque uma perda momentânea da referência fálica, provavelmente da ordem da contingência, levaria a situações clínicas que se assemelham a uma desordem psicótica. Mas tal desordem apareceria apenas no campo da significação e não no campo do significante. Ou seja, pode haver até episódios de ideação delirante, mas sem que haja a presença de fenômenos elementares, ou seja, os fenômenos do código de mensagem, como o Christian marca, que historicamente são os índices basais da psicose. E aí, na leitura desses autores, que compõem esse campo de discussão, eu penso que eu encontro, talvez, a questão epistêmica central, a que a hipótese de psicose ordinária precisa ser confrontada para se delimitar a sua especificidade e a sua sustentação teórico-clínica. Que é, se o nome do pai é suplementar e pode ser abolido, o que nos autoriza a dizer, quando o quarto aro não é o nome do pai, é distinto do nome do pai, que estamos diante de uma psicose. Seja uma psicose compensada ou suplência de psicose. E aí, tem um quarto caminho de argumentação, que é toda
os autores que vão sustentar a hipótese de psicose, né, de que os inclassificáveis são psicose, e na leitura desses textos, né, principalmente dos textos das conversações, eu encontro pelo menos algumas matrizes conceituais que parecem que, para mim, pelo menos, respondem ou apontam o que sustenta, de que forma se sustenta essa afirmação de que, né, quando o quarto aro não é o nome do pai, é psicose. Então, acho que, primeiro, né, uma revisão e uma ampliação do conceito de fenômenos elementares. Nós fazemos isso. Reconhece-se que, nesses casos atípicos, nos deparamos com fenômenos que não se enquadram na categoria clássica de sintoma, enquanto formação do inconsciente e mensagem endereçada ao outro, constituído a partir da fantasia, mas também não configuram os fenômenos elementares formalmente associados à psicose extraordinária, definida a partir da relação P0-Φ0. Nieves Soria, né, destaca a importância de localizar na clínica os efeitos desses fatos de estrutura. À fora-clusão do nome do pai, né, ao P0, corresponderiam fenômenos elementares no campo do significante, os transtornos de linguagem. Né? Então, as alucinações, delírio, automatismo mental, neologismos, interpretações delirantes. A Φ0, né, a ausência de significação fálica, corresponderiam fenômenos elementares no campo da significação, ou seja, os transtornos na relação com o corpo. Né? Acontecimentos de corpo, fenômenos ligados ao sentimento de vida do sujeito, fenômenos ligados ao posicionamento diferente ao sexual. Se classicamente, seguindo o percurso de Lacan da psiquiatria para a psicanálise freudiana, o que se tomava por fenômenos elementares eram os fenômenos no campo do significante, né, do código, da mensagem, essencialmente as manifestações clínicas que traduzem o isolamento de um significante em relação à cadeia, a clínica dos casos inclassificáveis nos confronta com os fenômenos no campo da significação. E aí eu destaco uma passagem, né, na conversação de Arcachon, em que, discutindo o caso de Jean-Pierre Defier, né, um caso não tão raro, né, que ele pega uma carona de bicicleta e o cara leva para o mato e dá uma surra, né, e ameaça cortar o pênis dele, o personagem. Né. Miller equivale essa cena do espancamento aos 8 anos desse paciente ao episódio da surra de Joyce e afirma, né, citando, o fenômeno elementar é o deixar cair do corpo. Como aponta Maleval, elevar os transtornos em relação ao corpo próprio à categoria de fenômenos elementares implica uma ampliação e uma reformulação desse conceito pilar da clínica de psicose. Eu acho que esse é um dos pontos primeiros de sustentação. Né? Segundo, né, que a gente depreende aí dos textos das conversações, a passagem do conceito de desencadeamento para o de desligamento. A pluralização do nome do pai e a topologia dos nós remetem a uma revisão do conceito de desencadeamento, definido como encontro com um pai no texto de uma questão preliminar. O termo debranchement, né, traduzido por desligamento, desenlace, eu gosto muito da tradução em espanhol, né, do desenganche. Né, então, o termo desligamento, introduzido em Arcachon, né, na discussão do caso de Jean-Pierre Defier, na verdade do Castanheira, né, o homem do nevoeiro, e retomado na conversação de Antibes, parte da constatação de que o enodamento dos 3 registros, reconhecidos por Lacan em seu último ensino como heterogêneos, disjuntos e equivalentes, implicaria um movimento dialético entre ligamentos e desligamentos. Hipótese apreendida por Lacan na abordagem de Joyce no Seminário 23. A noção de desligamento toma em consideração a polaridade entre ser de gozo e sujeito do significante, presente no último ensino de Lacan, e remete à hipótese de que um neodesencadeamento marcaria um desligamento do grande outro, né, do laço social, em prol de um ligamento com a pulsão. Uma passagem também
Convenção de Antibes. Citando uma passagem da Convenção de Antibes, né, sobre os neodesencadeamentos. Esses neodesencadeamentos correspondem à soltura do grampo, seja ela qual for, na ausência do que fazia antes ponto de basta para o sujeito. O que está em causa aqui, com o nome de grampo, é o que Lacan qualifica de sintoma. Nos casos em que nos concerne, uma clínica dos nós contorna a impossibilidade de decidir entre P0 e Φ0. Ela convida a privilegiar, certamente, a localização clínica da relação com o real e com o gozo. Convida também a estudar, sem hierarquização, a função de cada um dos 3 registros para o sujeito e a parte que cada um toma no enodamento sintomático. Então, na medida em que a série, né, ligamento, desligamento, religamento, é inerente à lógica borromeana, a direção do tratamento visa o sintoma, o TH. Exige ao analista localizar os elementos de RSI, né, real, simbólico e imaginário, na singularidade de cada caso. Localizar o registro que invade, como invade, o registro que escapa e por onde se dá o desligamento, para sustentar vias de circunscrição do gozo excessivo e talvez de invenção de um sintoma. A busca pela construção ou estabilização de um elemento que permita enlaçar o gozo, o corpo próprio e alguma dimensão do significado. Então, acho que o segundo ponto que eu estou marcando é essa passagem, né, do conceito de desencadeamento para o de desligamento. Um terceiro ponto é também um avanço em relação à noção de suplência. Os itens anteriores passam necessariamente por uma revisão da noção de suplência, conceituada por Lacan no contexto da psicose clássica e da discussão da psicose de Schreber. Suplência ao nome do pai carente. No entanto, a pluralização do nome do pai e o último ensino de Lacan permitem que a noção de suplência ultrapasse o campo teórico da psicose. Na medida em que o nome do pai é um sintoma, seria ele próprio uma suplência. Tomando-se a tese lacaniana de que existe uma pluralidade de nomes do pai, parece necessário conceber, com relação à estrutura psicótica, várias modalidades de suplências. Essas últimas teriam em comum permitir a instauração de um enodamento dos registros, mas, ao contrário da neurose, um enodamento não borromeano. O nó borromeano é um esforço de Lacan para pensar a estrutura fora de qualquer referência ao grande outro, mas a partir das 3 categorias de experiência analítica, real, simbólico e imaginário. Se a perda é estrutural para o ser falante, se a fora-oclusão é generalizada, né, nos termos de Schiavrini, o que resta como solução para cada um dos sujeitos é inventar sua própria solução para compensar essa falta estrutural, né, a fora-oclusão generalizada, e construir como suplementação algum laço a fim de permitir que real, simbólico e imaginário mantenham-se unidos. A leitura de Lacan sobre a estrutura de Joyce aponta para uma clínica baseada na localização das falhas, né, dos rateios do nó e das suplências correspondentes. E é interessante, né, o Maleval faz uma sugestão, no mínimo curiosa, né? Ele vai dizer que caberia distinguir as suplências preventivas, né, que seriam aquelas que estariam em relação com a estrutura psicótica fora do desligamento, que sustentariam o enlaçamento dos 3 registros, e suplências que ele chama de curativas, né, que seriam aquelas elaboradas posteriormente às psicoses declaradas ou aquelas construídas durante o tratamento, sob transferência, que permitiriam a sustentação do enodamento ou um religamento. Eu acho que o quarto ponto, né, teórico importante nessa sustentação das psicoses ordinárias como psicose é uma ressignificação do estatuto do imaginário. Se nos casos inclassificáveis verifica-se o predomínio dos fenômenos da significação, da relação com o corpo próprio, qual o estatuto do imaginário nesses casos? À luz da afirmação da heterogeneidade e equivalência entre os 3 registros,
O imaginário do último ensino de Lacan não é o mesmo do estágio do espelho do esquema óptico. Lacan precisa que o característico, né, do simbólico é o furo, do real a existência e do imaginário a consistência. O que eu acabo percebendo é que um manejo, né, dessa vestidura imaginária está presente na maioria dos casos trabalhados nas conversações. Mas esse é o item que eu estou, né, trabalhando e tentando desenvolver mais agora. Bom, aí na continuidade da pesquisa, né, permanece para mim a questão de, então, qual é o lastro teórico da noção de psicose ordinária no ensino de Lacan. Em 2008, ao final do efeito de retorno, Miller alerta que o perigo do conceito de psicose ordinária é se tornar um asilo da ignorância, um refúgio de não saber. Né? Ao falarmos de psicose ordinária, de que falamos? A polêmica questão de uma clínica descontinuista ou continuista entre neurose e psicose ultrapassa a casuística e a diagnóstica. Nos diz do desafio de encontrar uma linha de continuidade entre a clínica estrutural e a clínica borromeana. Há rupturas, né, na evolução da obra de Lacan. A forma como esse questionamento tem se colocado parece convocar os analistas lacanianos, independente da filiação institucional, a se posicionarem em uma das duas trincheiras. Uma divisão de campos a partir da iância aberta pela letra de Lacan. Então, no seminário 5, ele nos dava como diretriz, né, citando Lacan, é preciso ter o nome do Pai, mas é também preciso que saibamos servir-nos dele. É disso que o destino e o resultado de toda a história dependem muito. E aí, no seminário 23, né, ele nos lança um enunciado que faz enigma. Prescindir do nome do Pai com a condição de nos servirmos dele. Né? Então, eu me pergunto, o nome do Pai prescindimos ou usamos? Na maior parte das vezes, oscilamos entre uma perspectiva e outra, dependendo do caso ou dos momentos de um caso. Como ressignificar a teoria lacaniana da constituição subjetiva à luz da topologia dos nós? Né? E aí eu chego em Barcelona, um terceiro momento. Em habeas corpus, conferência de encerramento do último congresso da MP no Rio de Janeiro, Miller lança a proposta de precisão do que foi o momento de virada para o último ensino de Lacan e suas consequências epistêmicas, teóricas e clínicas. Afirma que a relação entre o primeiro e o último ensino de Lacan não é de quebra, mas de um reviramento. Aí eu estou citando Miller. Né? Não se pode dizer que o último ensino prolonga a trajetória de Lacan. Ele marca uma báscula, um reviramento, que é acompanhado de uma crítica da vasta arquitetura formada por sua conceituação anterior. No texto sobre a noção de fora-clusão generalizada, que é de 1987, né, Miller já destaca o aspecto metateórico do último ensino de Lacan, né, ou seja, a busca de Lacan pelo fundamento do fundamento. Esse salto teórico leva a reformulações conceituais fundamentais, conceitos que seguem sendo nomeados da mesma forma, mas que ganham significações ampliadas ao longo do seu ensino. Né? Então, eu estou localizando a noção de linguagem, né, que vai de cadeia significante à la língua, a noção de sujeito, que vai de sujeito a fala-ser, né? A noção de sintoma, que vai de sintoma a sintoma com TH, a noção de inconsciente, que vai de inconsciente freudiano, estruturado como uma linguagem, ao inconsciente real. Né? Então, a minha ideia é que a hipótese de psicose ordinária se situa no espaço aberto por essa frente. Penso que a definição de psicose ordinária se ancora em 3 grandes momentos de avanço teórico do último Lacan. 3 grandes afirmações que fazem ponto de Captonnet à produção teórica anterior. Né? A pluralização do nome do Pai, né? A não relação sexual e a lógica do não todo, e a heterogeneidade e equivalência dos 3 registros na topologia dos nós. Essas 3 premissas lacanianas suportam a hipótese de um enlaçamento dos 3 registros que não passaria pelo nome do Pai. Miller localiza, né, em função e campo da palavra,
que seria o axioma do primeiro ensino do Lacan, né? Que ele localiza dizendo a fala é o único meio da psicanálise, né? A única via da psicanálise. O sujeito e o inconsciente se constituem na relação com o outro, estruturados a partir da articulação significante que barra e pode tratar o que é do domínio da pulsão. A constatação de um resto, né, de que o gozo não é absorvido pela instância do significante, é o que relança o ensino de Lacan. A introdução do objeto A no percurso do seminário 10 ao seminário 11 é o abalo que instala a venda. O seminário 17 é um momento crucial em que a fórmula que define o sujeito não implica somente os elementos significantes, né? S1, S2 e o sujeito barrado, mas inclui o quarto termo, né, que é o A, e que se inscreve e que o Lacan escreve como discurso, né? Enfim, eu acho que ele faz todo um caminho, né, com o desenvolvimento do objeto A, né, para dizer que o A, né, designa exatamente o que não tem significante, né, designa o que do gozo não é representado, embora presente, né, o que do gozo não pode ser mediado, né. Enquanto fala de inquirir sua função como aquilo que do gozo tem um significante, o objeto A é aquilo que do gozo não tem significante. Né? E aí eu localizo um outro momento importante, né, dessa passagem, que é a sequência dos seminários 19 e 20. Né? Tá, enfim, né? Eu vou localizando aí esse reviramento, né, para chegar, né, na passagem do seminário 22 para o seminário 23, né, em que o Lacan vai reconhecer essa equivalência dos três registros em torno desse vazio inaugural da fora-oclusão generalizada e afirmar que essa é a estrutura, né? O nó é a estrutura. Não mais do sujeito, mas do fala-ser, não mais do inconsciente estruturado como linguagem, mas do inconsciente real. Né? Existe para todo fala-ser um sem nome, um indizível. A questão é saber que função consegue domesticar esse sem nome. Dado que a rejeição do gozo se produz em todos os casos, a questão é saber o que a domestica. Essa é uma frase do Miller, né? Bom, e aí, né, respondendo à questão do Christian, essa é a minha hipótese, né, eu responderia que não. Né? A psicose ordinária não é a anomalia. A evidência, né, o que estava presente desde o início da teoria da psicanálise e que se impõe hoje na clínica, confrontando o paradigma estabelecido, é o próprio par-lettre. Como nos disse Angelina Arari, há 2 semanas atrás, se o último ensino de Lacan radicaliza uma prática clínica da singularidade de um sujeito, a psicose ordinária radicaliza e formaliza uma clínica que sai totalmente das classificações e da lógica do universal. O conceito de psicose ordinária instaura a clínica do par-lettre. Consideramos que as conversações de Angers, Arcachon e Antibes, né, como um instante de ver, um tempo de compreender e um momento de concluir sobre o supostamente novo dos casos inclassificáveis. Hoje, no momento a posteriori, podemos pensar o momento das 3 conversações, em 1998, como um instante de ver. O momento, né, a partir do efeito de retorno, em 2008, como um tempo de compreender. E aí eu me pergunto se Barcelona 2018 será o momento de concluir. Se a comunidade de analistas da EMP vai estar à altura de transmitir no vivo de seus casos clínicos essa clínica da singularidade, né, a clínica do gozo, o que a gente está chamando então da clínica do par-lettre. Vamos lá. Tem muita coisa, né, para a gente abrir. Ele traz um trabalho enorme, né, um percurso realmente a ser explorado lentamente. Brinquei quando a Carmen pediu para a gente organizar mais ou menos o tempo, como trabalharíamos, eu pedi 3 horas para poder discutir a partir do texto dele. O que eu respondi, ai Jesus, né? Uma das coisas que eu achei interessante é o que Eliane coloca como a busca do conceito, né? Primeiro,
se trata de um conceito. Ela cita o Miller no finalzinho da conversação, aliás, do efeito de retorno, né? Quando ele fala, não inventei um conceito com a psicose ordinária, etc, etc. Mas na página anterior, ele traz como um conceito. 10 anos depois, se trata de fato de um conceito, porque é fruto de toda uma pesquisa já desenvolvida em todo o campo freudiano. E eu acho importante a gente pensar o que você propõe, o que é um conceito na psicanálise. Né? Ele faz uma crítica aos americanos e talvez com ênfase a crítica aos universitários, né? De a busca desse conceito que possa definir preto no branco. Ele diz que o conceito de psicanálise é algo mais fluido, que eu acho que dá essa possibilidade para ele propor, inclusive, o que é o reviramento, a báscula. Você trabalha muito bem, né? Passagem do primeiro do primeiro ao último ensino de Lacan. Mas, de qualquer forma, eu queria fazer a observação da questão do conceito, e acho que você está buscando isso, qual é o lastro teórico, e nisso que me interessou bastante o seu trabalho, porque a gente pode verificar como Lacan tomou o termo Verwerfung de Freud, né, e elevou a dignidade do conceito. Até Lacan, a Verwerfung não era um conceito. Foi utilizado desde o início do ensino de várias maneiras, às vezes equivalendo ao recalque, às vezes a negação propriamente, a negativa, como a Verneinung, mas foi com Lacan que se tornou aí um conceito. Então, por aí, agora, te ouvindo falar, que eu me preparei para essa discussão, mas eu não trouxe os meus papéis, eu virando uma mania, eu esqueci os meus papéis. Então, eu fui tentando me lembrar o que eu tinha anotado, mas agora, te escutando, eu pensei na pré-psicose. E pensei se, do ponto de vista do conceito, não é exatamente um trabalho que a gente vai verificar no final das contas, ou pelo menos eu vou propor isso, que a psicose ordinária é uma maneira de elevar o que Lacan trabalhou no seminário 3 como a pré-psicose, sendo elevada a dignidade do conceito a partir da psicose ordinária. Eu acho que não é um consenso, ao menos um discorda que a pré-psicose não é psicose ordinária. Essa discussão nós tivemos no curso da Graciela Brodsky, da onde saiu aquele livro, Psicoses Discretas. Foi uma discussão longa, exatamente porque concordo com a Graciela quando ela diz que o termo pré-psicose não é adequado, porque justamente naquele momento que o Lacan está expondo, né, a diferença entre neurose e psicose, principalmente naquilo que não há reversão, né, depois de instalado o recalque, não tem mais como o sujeito desrecalcar, né, e depois de ter recusado a instalação do nome do pai, ele não tem mais como voltar atrás, pelo menos no sentido de readquirir o nome do pai. Então, quando ele usa esse termo pré-psicose, ele está abrindo brecha para se pensar que antes não era psicose e depois, no desencadeamento, aparece a psicose. Portanto, o pré-psicose, esse termo, ele é inadequado. Eu concordo com essa crítica que Graciela Brodsky faz. No entanto, exatamente no seminário 3, o Lacan diz, com todas as letras, que nada mais neurótico, que eu acho que inclusive você cita essa passagem, do que a pré-psicose. Quer dizer, nada mais com a sintomatologia. Isso, a sintomatologia da pré-psicose não tem nada mais que se pareça a uma neurose. Quer dizer, o quadro que se apresenta, em muitos casos, antes do desencadeamento, tem uma sintomatologia para lá
né, uma maneira de se apresentar, para lá de neurótica. Portanto, e seguindo, inclusive, o que o Guilherme propõe no efeito de retorno, e se nós hoje atendêssemos o Schreber antes dos 52 anos, nós faríamos diagnóstico de psicose ordinária. Se fosse em 55, na época do seminário 3, nós faríamos o diagnóstico de pré-psicose. Certo? Se estivéssemos atentos ao fato de estrutura e não dos sinais e sintomas que compõem os sinais clássicos de uma psicose. Porque a partir da busca desses divinos detalhes, né, esses sinais discretos da foraclusão do nome do pai, é que nós podemos fazer um diagnóstico de psicose, mesmo que o sujeito não apresente nada do ponto de vista clássico. E isso nós temos desde antes de Freud. Breuer descreveu as psicoses discretas quando trabalhou os 4 As, falando inclusive de sinais discretos onde o sujeito não consegue fazer associação das ideias. Mas isso passa discretamente. O autismo, né, como o sintoma autismo, pode aparecer de maneira tão discreta que ninguém faz o diagnóstico. A referência do Breuer para fazer o diagnóstico de psicose, quando o sujeito está no panorama tranquilo, ele se confunde com a paisagem, ele já fazia esse diagnóstico a partir de elementos discretos. Um caso fantástico, um autor fantástico, que eu acho esses termos, é Kretschmer, né, que descreve o delírio da solteirona, o delírio sensitivo de relação, no qual o sujeito funciona perfeitamente no lado social, ninguém diz. Um psiquiatra muito bem preparado e não tiver uma escuta atenta, não faz o diagnóstico de psicose. Nos indícios, por que aquela pessoa para diante de um barulho, diante da repetição de cores que se apresenta no cenário e faz alguma interpretação delirante, ou pior, faz uma percepção delirante do modo com que as cores se apresentam numa sala, isso é o que a gente vê hoje nessa conversação aqui, se a gente lê, os casos discretos de psicose. Então, eu também concordo com a Graciela Borodsky que a gente estudar a psicose ordinária não se trata simplesmente de renomear uma coisa que já está posta desde a psiquiatria clássica, desde o que a gente viu nos pós-freudianos estudando O Homem dos Lobos, desde que a gente viu Joyce. Então, não se trata de renomear. Então, daí que eu acho importante a sua pesquisa e o lastro que você está buscando para pensar qual é, a sustentação que a gente pode dar para o que se chama psicose ordinária. Quando você diz a pluralização dos nomes do pai, né, retira do último ensino do Lacan aquilo que justificaria, ou justifica, e vai justificar, eu consigo já vislumbrar o caminho que você está fazendo, vai nos ajudar muito a dar esse lastro, a sustentar essa proposição, mas não porque haja você diz isso também, uma ruptura, né, entre a primeira e a segunda clínica. Esse trabalho, essa tese da psicose ordinária, da Dócia Avdelidi, que é um tratado magnífico que essa moça faz, ela faz todo o percurso, desde a foraclusão do nome do pai, falando da foraclusão generalizada, e muitas vezes a gente chega a pensar, a gente ser induzido a pensar que a foraclusão do nome do pai não nos serve mais para pensar a psicose ordinária. Isso sempre foi para mim intrigante. Eu não concordo de forma alguma. Mas fiquei contente de chegar no final e vou ler 3 parágrafos. Porque está sustentado de uma maneira muito interessante. Tem o prefácio
é da Sophie Marais-Malleval. Então, tem muita referência do Malleval aqui na construção dessa tese. Então, ela diz o seguinte: para falar em termos borromianos, se o que assegura, se é isso que assegura a amarração do real, do simbólico e imaginário, a neurose é a função do pai, o pai como um nome ou como aquilo que nomeia. Na psicose, se trata de uma coisa bem diferente, onde o sujeito não pode se apoiar sobre a função do pai, ele se apoia sobre um sintoma com TH que funciona como um nome do pai. Então, aqui está muito clara a diferença que se mantém. A psicose ordinária é uma psicose, e essa diferença entre psicose ordinária e neurose é a diferença entre a nome do pai, não a nome do pai. E o que vai caracterizar a tipificação desse quadro que a gente chama de psicose ordinária, em oposição ao quadro de sintoma contemporâneo que o Christian desenvolve como talvez os casos atípicos ou os casos dos inclassificáveis, como uma ampliação da neurose, discordo do Christian também, porque no caso do sintoma contemporâneo não se trata de uma foraclusão do nome do pai. Ele não diz isso, mas quando ele diz que é por um apagamento da significação fálica, ele induz a pensar que é como se pudesse falar nessa hora de significação fálica zero. E se a gente tem nome do pai, a gente não tem significação fálica zero. A gente pode ter uma tendência, uma tentativa do sujeito de se desligar do falo. A tentativa de se fazer o divórcio como faz pipi, como paradigma da toxicomania. Então, nesse sentido, está marcada a posição. Psicose ordinária e neurose, qual que é a diferença? Nome do pai, não nome do pai. Nome do pai para neurose. Essa diferença se mantém. Outro parágrafo que ela estuda fala: para tanto, para cada um, há um elemento que não está simbolizado, como você também trabalha. Essa perspectiva é aquela da foroclusão generalizada. Do ponto de vista da foroclusão restrita, a foroclusão do nome do pai, aquilo que é específico da psicose, no último ensino do Lacan, o acento não é mais colocado sobre o que falta. Então, aí ela traz algo que parece interessante para o que você está nos trazendo também. Como articular o que você nos trouxe e está preparando a sua tese com o que a Dosser fala. E é especificamente, então, do ponto de vista da psicose, o acento não é falta o nome do pai, que até a questão preliminar dá essa ideia de déficit também na psicose. Mas, com efeito, aquilo que funciona. A ênfase não é dada ao que falta, porque falta o nome do pai, mas ao que funciona. O que funciona como se, à la Ellen Deutsch, como se fosse o nome do pai. Esse déficit suplementar ou é específico na psicose. Então, vai sublinhar que o déficit pode estar suprido por uma outra resposta que é aquela do nome do pai. A neurose e a psicose, então, constitui duas respostas diferentes. Não apaga, não é uma clínica continuista nesse sentido. Então, não se trata de abolir a diferença estrutural. Trata-se de estabelecer uma perspectiva na qual essas diferenças estão em jogo. E aqui me parece importante a gente pensar o que está colocado exatamente no ponto que, para delimitar a diferença da clínica estrutural borromiana, eu acho que há um exagero, até na parte do Miller, quando coloca que a clínica estrutural, ela fixa, a partir do nome do pai, alguma coisa que é da estrutura e que se acredita
não modificável, pois a própria mudança de paradigma que o Lacan faz na questão preliminar é passar, né, do paradigma da neurose para o paradigma da psicose, porque ele vai propor a partir daí que o final da análise é se livrar do nome do pai. Se é possível, ao menos pelo tratamento analítico, se livrar do nome do pai, é porque ele não é tão fixo assim. Então, a gente pegar desde o estágio do espelho, que não é um estágio, é um estádio, né? Não é um estágio por alguma coisa que você passa e está passado, ele se refaz a cada instante, né? E por isso que se não tiver a incidência do simbólico, da ordem simbólica, do nome do pai, esse imaginário fica realmente como na psicose, que não se estabiliza, mesmo quando entra o nome do pai, que a gente vai ver no esquema R, né, que você também trabalha, como o Lacan trabalha esse movimento dos elementos todos que compõem o esquema R, e em 66 vai fazer a nota de rodapé propondo o surgimento de uma banda de médios ali naquela faixa que se localiza a realidade. Então, nesse sentido, o objeto A se coloca aí, reconfigurando o que ele chamou de realidade em real. Então, também não é tão fixo assim. O que a gente, claro, pode ver do reviramento da obra de Lacan do começo ao fim, aquilo já estava no começo. Ele não conseguia falar, não conseguia propor, não conseguia demonstrar o real, tal como ele já tinha visto lá na conversa com Hippolyte. O real está lá, efeito da Austócio. Só depois, lá nos anos 60, que ele vai voltar a esse capítulo. Então, eu acho interessante a insistência de que essa clínica seja binária para marcar a diferença. Mas a gente não pode fazer disso uma ruptura, como você colocou. Só terminar de ler e apontar algumas outras coisas para pelo menos 5 minutos de conversa. A conclusão do nome do pai, ela resta, então, uma referência importante naquilo que concerne a psicose desencadeada, ela diz. A minha discordância com ela aqui, uma obra bacana, só não precisava dela falar isso. Mas ela não é suficiente quando estamos diante de uma psicose velada, ou seja, psicose ordinária. Quer dizer, ela, para mim, ela continua sendo a referência. Né? Porque, de novo, é como se ela reafirmasse que a questão da psicose ordinária não é a foroclusão do nome do pai. É a foroclusão do nome do pai. Mas com a psicose ordinária, nossa atenção não vai em direção ao déficit, vai em direção o que é que esse sujeito fez para não desencadear, para, então, não desligar, não desenganchar, ou reenganchar, religar, caso ele tenha desencadeado. Eu queria saber se você encontrou alguma explicação, Guilherme, por que as pessoas insistem em não seguir uma coisa que está aqui nesse livro de uma forma tão clara do que é a psicose ordinária, quando o Miller reúne todo tipo de psicose que, sem desencadear, ou depois de encadeado, compensado, sintomatizado, sintomado, analisado, terapeutizado, medicado, as pessoas insistem em querer separar a psicose ordinária quando está tratando de forma generalizada. Obviamente que nós podemos estudar cada uma delas. Quer dizer, aqui nós temos uma lista de psicose ordinária. Vamos estudar cada uma delas. Isso é uma coisa. Outra coisa é pensar, isso aqui não é psicose ordinária. Por exemplo, a psicose ordinária é aquela que não desencadeia. Nunca. Nem a neurose, a gente pode garantir que o nome do pai uma hora vai para as cucuias. Essa foi outra briga que tive com a Graciela, porque aí ela afirma isso e eu propus, então, que era só a partir da autópsia. Se, né, se o Schreber tivesse morrido com 50 anos, ele não seria um psicótico ordinário, não é? Pelos cálculos da Graciela. Não, hoje eu acho que não. Certamente. Então, é nesse sentido que eu queria entender por que as pessoas não aceitam o que o Miller está colocando aqui e está de uma maneira muito clara.
Eu tenho uma discordância da anomalia também. Hoje eu estou só para discordar, acordei de pé virado, porque achei ótima a sua resposta, lá na página 4 do seu texto, no item 2, como você explica a psicose ordinária, questionar o paradigma, mas depois ela ser reabsorvida. Mas eu acho que é uma discussão, talvez, que você tivesse que me explicar melhor os conceitos do Comte, que talvez eu tenha perdido alguma coisa. Bom, tem muita coisa para falar, mas paro. Você me manda, acha os seus papéis, me manda, por favor. Bom, a gente já tem 2 questões. Eu queria falar muito, mas eu vou deixar para vocês, porque não é essa a minha função. Eu também fiquei com essa questão, porque, aqui, ó, escrevi aqui, página 4, não é anomalia, porque acho que algumas proposições de Kuhn a gente pode, mas aí teria que argumentar, também não vai dar. Vou passar, então, Maria do Carmo, vai de frente para... Pode sentar? Pode? Pode. Bom, É só levantar o dedo. uma questão que me parece importante, Helena, se eu pude escutar essa parte do que você traz aí sobre quando Miller diz do asilo da ignorância, ele está se referindo não à psicose ordinária como um diagnóstico que passe a ser atribuído a um conjunto de sujeitos sem critério. Ele está dizendo que se nós não associarmos, ao fazermos o diagnóstico de psicose ordinária, não associarmos a uma psicose extraordinária. E a psiquiatria? Isso, a psiquiatria com a psicose clássica. Então, nós cairíamos no asilo da ignorância. A gente tem um cartel sobre a psicose ordinária, a gente tem discutido muito isso. Então, eu estava com um caso, por exemplo, e me foi, por uma contingência, permitido fazer uma ligação entre psicose ordinária e extraordinária. Se fosse extraordinária, seria paranoia. Então, isso me esclarece muito. Então, esse é um primeiro ponto, né? Qual é, então, a psicose extraordinária a qual nós remeteríamos esse paciente que estaríamos diagnosticando como psicótico ordinário. E a outra coisa, Eliane, que me permite também conversar com essas críticas que o conceito milleriano de psicose ordinária recebe, é a questão política tão bem trabalhada no tema do Congresso do ano que vem, que é psicoses ordinárias, as psicoses ordinárias e as outras sob transferência. Então, esse sob transferência é a grande arma política, inclusive, que a gente tem. Só dá para fazer o diagnóstico de psicose ordinária sob transferência. Portanto, na clínica. Não tem outra maneira. Então, eu achei de uma precisão o título, tema do Congresso, porque não tem outro jeito. O seu trabalho vai contribuir muito, justamente, para trazer esse outro lado, um lado mais teórico, mas ele não vai esgotar, porque nunca esgotaremos através da teoria. É sempre sob transferência, que tem uma implicação do desejo do analista aí, desse diagnóstico, né?
Eliana, eu gostei muito de ouvir seu trabalho, né? É uma investigação bastante importante e que nos traz muitas contribuições, né? Foi bem prazeroso para mim. E eu fiquei pensando que você pergunta, né, uma pergunta da sua pesquisa, qual a necessidade do termo? E é uma pergunta que sempre insiste para mim. Por que psicose ordinária? Quando o Rômulo lembra a orelha dessa citação do Miller, né, onde ele inclui as psicoses desencadeadas medicadas, sim, ele inclui, né, as psicoses de modo geral dentro da psicose, ele está dizendo, né? Tudo isso é psicose ordinária e é psicose. E daí a pergunta insiste, então para que chamar de psicose ordinária, né? E eu acho que a grande contribuição é que ela é a psicose do nosso tempo. Ela atualiza algo da ordem dos dias de hoje, do contemporâneo. E daí eu me lembrei aqui nessa conversa, na apresentação do seu trabalho e na discussão, quando a Marie-Hélène Busse veio e que ela, assim, este ano, e que ela deu um curso no CLINHA, também com o título da psicose ordinária e as outras, ela coloca a psicose ordinária dentro do universal. Quer dizer, a psicose ordinária não é mais exceção. Então, e ela fala, ela é universal, porque ela é a referência universal no sentido que ela é a referência para a clínica. A gente parte dela e daí pensando nessa referência ao Lacan do Seminário 23, né? Obrigada, Lúcia. Consegue falar em alguns poucos minutos? Acho que tentando juntar, né, as colocações do Rômulo, né, as contribuições da Maria do Carmo, a resposta, né, e a questão do por que não é anomalia, né, que eu acho que eu fui caminhando, né, para tentar numa direção, eu acho que era a minha hipótese, inclusive, de início, né, de pensar a questão das psicoses ordinárias, né, no segundo movimento aí do Kuhn, ouvindo depois do Christian, né, essa proposta, da tentativa de reintegração da anomalia no campo. Né? Então, por esse caminho, a ideia que me vinha é que a psicose ordinária seria, de fato, uma reconfiguração do campo da psicose, a partir de outros elementos. Né? Mas eu acho que, trabalhando, né, me debruçando para tentar extrair aí os elementos teóricos a partir do último ensino do Lacan, a ideia que me ocorre é que talvez o que esteja em jogo aí e que muda, né, não é ruptura, né, não é talvez nem uma superação, mas os casos inclassificáveis, o que a clínica contemporânea nos traz e que acaba sendo nomeado como psicose ordinária, diz de uma outra lógica para pensar a clínica, que não prescinde da anterior, né, mas que teria muito mais a ver com essa lógica das soluções. E aí eu acho que, por um lado, Rômulo, assim, né, me incomoda essa questão de que se a gente faz o raciocínio que você fez, a gente continua na lógica binária. Né? Na lógica binária de tendo o nome do pai, né? Amarrando com o nome do... A gente vai para a teoria borromeana, mas a lógica continua binária. Se o que amarra é o nome do pai, neurose. Não amarra, não é o nome do pai que amarra, psicose ordinária. A gente continua na lógica binária, né? E o referente continua sendo o nome do pai. Eu acho que isso é um argumento, mas acho que uma outra forma de pensar que a gente pode extrair do último ensino do Lacan também é que a gente pode tirar daí uma outra lógica para pensar a clínica, que é a clínica das soluções, né? Das soluções possíveis para o enlaçamento dos 3 registros em torno do vazio fundamental da fora-oclusão generalizada. E aí, né, as soluções podem ser várias. A solução da neurose pelo apelo ao significante
ao nome do pai, é uma delas, né? Mas eu acho que é uma outra lógica de pensar a clínica por esse caminho da clínica das soluções, né? Da clínica do que faz o ligamento, desfaz o ligamento, e que, em última instância, talvez, nos leve, talvez o termo, Lourdes, né? Toda a construção, o arcabouço de pensamento, de raciocínio que está em jogo na psicose ordinária, eu acho imprescindível. Mas, às vezes, eu fico pensando se talvez a gente não tenha que caminhar, a Barcelona, por exemplo, para forjar um novo termo, né? Que nomeie isso, talvez, se separando, de fato, dos significantes da clínica estrutural, neurose, psicose e perversão. Né? É uma outra racionalidade, é uma outra lógica de pensar a clínica que abarca todo esse campo anterior, né? Mas que nos coloca nessa direção, né? De localizar em cada caso os elementos dos 3 registros, né? Isso que o Gil Queiroz coloca de uma forma belíssima, né? Qual é o registro que invade, como invade, o que desliza, em que momento desliga, o que pode fazer a função de ligamento, como isso pode ser construído no dispositivo analítico sob transferência, né? Então, o que tem me perturbado um pouco, porque eu estava muito segura com a minha hipótese de que sim, a psicose ordinária é um conceito, tem um baita laço, é um conceito milleriano, mas é tirado do ensino de Lacan, né? Não é uma invenção do Miller, né? O Miller forjou o termo, mas ele não inventou isso é retirado, é quase a minha hipótese de que Sim, né? Mas a forma como ele forja o significante, né? É a partir dessa discussão dos efeitos do reviramento do último ensino do Lacan, né? Então, eu estou nessa direção de afirmar que a psicose ordinária é uma consequência lógica do último ensino do Lacan, né? E eu fico pensando se talvez a gente não teria mesmo que chegar aí numa nova nomeação, né, que dê conta disso, prescindindo, sem deixar de fazer uso dos significantes neurose e psicose, né? Mas o que mais me interessa é justamente a questão clínica, sabe, né? O tempo todo eu defendi, desde que comecei o trabalho, de que é uma discussão teórica, mas que só faz sentido a partir das questões clínicas e só faz sentido se retornar para a clínica, né? Eu acho que o conceito de eu estou afirmando, o conceito de psicose ordinária coloca de uma maneira muito, né, formaliza a ideia de pensar a relação teoria clínica como uma banda de médios, né? Isso é uma coisa indissociável da outra. Não dá para pensar teoricamente sem levar em consideração a clínica, né? E todos esses avanços teóricos do Lacan, que eu estou marcando esses vários momentos e tentando aprofundar, só foram possíveis submetidos à clínica. São consequências da clínica. Tá ótimo. A gente vem discutindo esses pontos já anteriormente em outras atividades, e tendo em vista tratar-se, então, de um reviramento, segundo o Miller nos propõe nesse texto do habeas corpus, e dá ensejo introduziu, melhor dizendo, ao Congresso da MP, se tratando de um reviramento, então não é uma ruptura. Então, nesse sentido, essas referências que tínhamos desde de uma questão preliminar, então P0, Φ0, não deixa de ser algo da ordem do binário, que inclusive nos remete a poder identificar que tipos de fenômenos ocorrem, onde está o desenganche e onde pode ter sido feito um outro ligamento. Será que a gente pode, então, prescindir disso, destes conceitos? Sabendo usá-los. Mas se é um reviramento, eu penso que não é a gente poder deixar como algo ultrapassado, e sim, talvez por este ponto, saber servir-se disso na clínica que nos convoca no dia a dia. Mas fica uma questão, né? Eu agradeço muito, Eliane,
por todo o esforço de sintetizar o que você já trabalhou, muito ao Rômulo, trazendo as questões e abrindo o debate, e a todos que participaram. Estamos aí até abril, em Barcelona. É um convite também para que todos possam participar dessas discussões e lá tirarmos proveito disso. Uma boa noite e obrigada.